O que é o Bitcoin? Como podemos investir em Bitcoins? Ele é seguro? É sobre isso que vamos falar hoje com os nossos entrevistados. E para tratar desse tema, vamos trazer hoje um de nossos entrevistados para o Neves em Debate, Felipe Minelli, formado em computação, trade no mercado de Forex europeu e a Bolsa Brasileira, e ele é old em criptoativos, já foi comerciante em Ribeirão das Neves e minerador de Bitcoin. Outro convidado que Neves em Debate traz para você se trata de Daniel Pereira, funcionário público, pastor da Igreja Batista, gerente da Guarda Civil Municipal de Contagem, é um aventureiro, investidor da Bolsa de Valores no mercado de criptomoedas. E o nosso terceiro convidado se trata de Fernando Ribeiro, empresário, fundador do Instituto Cultural Bandeirantes em Ribeirão das Neves, estudioso do ramo da cultura. Daniel, o nosso público queria saber que você contasse um pouco como tudo começou, a sua história, né, como investidor, como tudo começou. Você pode fazer esse relato para nós, por favor? Claro, olá Paulo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Tudo começou já navegando pela internet, em sites diversos, a gente sempre via muito, né, a divulgação do Bitcoin lá atrás. E um amigo, num passado não tão longo, ele acabou me apresentando o Bitcoin, e foi quando até surgiu uma questão aí de umas empresas independentes que prometiam, né, lucros diários através de uma inteligência artificial, eles chamavam de robô, que minerava esses bitcoins, investia, sacava e te prometiam um valor X diariamente e tal. Depois descobriu-se que isso era impossível, algumas foram levadas à justiça e tal. Mas naquele momento ali, quando eu conheci a fundo mesmo a moeda virtual, a moeda digital, eu percebi a possibilidade de conseguir ali um investimento bom e um retorno melhor ainda daquilo que estava sendo prometido. Só que você tem que conhecer bastante o mercado. Bitcoin, ele é uma moeda como se fosse uma moeda comum. Se eu tivesse uma moeda de R$1, mas é uma moeda de Bitcoin, que ela é digital, ela não existe no mundo físico, e ela é valorizada ou desvalorizada conforme o mercado. E o seu valor, então, definido como a maioria das finanças do mundo, né, é através do dólar. O valor do Bitcoin definido através do dólar. Hoje o Bitcoin está na casa dos R$300 mil, uma moeda de Bitcoin. E quando eu comecei lá atrás, já estava um pouco em alta, mas um Bitcoin valia uma média aí de R$17 mil. Eu lembro que nesse operar aí ele baixou um pouco para 13, depois subiu e depois disparou. Então, essas empresas que o pessoal chamava de marketing multinível, né? Eu conheci ali, mas percebi que eu poderia operar sozinho. É o trabalho de trader mesmo, que você compra, vende na alta e ali você vai fazendo seus ganhos. Bom, muito obrigado. Agora eu quero fazer a pergunta ao Felipe, né? Felipe, o nosso público quer saber, conte um pouco da sua história como minerador, como tudo começou com a criptomoeda. Sim, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. Como o Daniel, como exemplo, eu comecei a entrar no ramo de mineração em meados de 2014, quando o Bitcoin ainda estava com um valor baixo, sem muita credibilidade e conhecimento das pessoas, né? O Bitcoin era pouco valorizado na época, até por as pessoas não ter esse volume
de demanda. E na época eu montei um computador, né, com capacidade para fazer essa mineração. Aí eu vou explicar um pouco como que funciona essa mineração. Um computador precisa ter um hardware de vídeo potente, são as placas de vídeo, a gente chama de GPU, né? E esse hardware ele resolve problemas matemáticos na blockchain, que é o livro caixa que faz o Bitcoin funcionar de pessoa para pessoa, que é o que a gente chama de P2P, né? P2P. A minha experiência na época foi interessante até o ponto em que eu percebi que o consumo de energia elétrica seria maior do que o ganho. Então, na medida que eu fui aumentando o poder de mineração, o valor do Bitcoin também foi aumentando. O tempo foi passando e eu minerei na faixa de 1 ano e meio, e nesse período curto de 1 ano e meio, a dificuldade de minerar já estava muito maior, e hoje maior ainda. Eu parei de minerar já faz 4 anos e eu saí desse ramo justamente por isso. A energia elétrica que se gasta, pelo retorno que se tem, é muito alta. Então, assim, na época em que o Bitcoin estava na faixa de R$3.000, o Bitcoin não valia nem $1.000 na época, era bom fazer a mineração, mas o que a gente esbarra é um custo de energia elétrica. Eu tinha feito um investimento de R$11.000 no equipamento, no computador para fazer a mineração. Eu acabei não continuando essa mineração de Bitcoin. Eu tive que trocar de opção e passei a minerar altcoins, que são moedas também digitais, igual o Bitcoin, porém com projetos menores, né? E a rentabilidade foi boa, mas eu consegui recuperar o dinheiro que eu tinha investido na máquina. Então, assim, a minha experiência com mineração foi interessante. Talvez se eu estivesse minerando até hoje e tivesse um poder computacional maior, eu teria mais rentabilidade, né? Eu acho que a pessoa que está interessada em minerar, em comprar equipamento para isso, agora já não é o momento mais. Atualmente, os chineses que dominam o mercado de mineração no mundo. Então, atualmente, existe uma altcoin que chama Chia, uma moeda digital que é minerável por HD, não por placa de vídeo, por GPU, né, aceleração gráfica. E só pelo fato de existir uma moeda que é minerável por HD, é um sistema de plotagem, o preço dos HDs no mercado também sobe. Porque tudo, como os ativos, tudo que existe demanda, existe alta de preços. Então, atualmente, as pessoas podem até arriscar no mundo da mineração, mas eu acho que o poder computacional que é o grande limitador aí para pessoas físicas, pessoas comuns. Mercado de mineração na China, eles investem 5 milhões, 10 milhões em máquinas, alugam galpões do lado de hidrelétricas para ter uma energia elétrica forte, sustentável. A quantidade de máquinas gera um ruído muito grande, entendeu? Um calor excessivo,
Então, acredito que a mineração foi uma opção de da pessoa estar faturando dinheiro com criptoativos há pouco tempo atrás, de que atualmente a mineração não está rentável mais. Né? A minha experiência foi essa. Logo eu deixei de estar trabalhando com mineração, logo que eu passei a trabalhar com criptoativos, a gente passa também a trabalhar com gráficos, né? E essa análise fundamentalista, que é o gráfico, a análise gráfica simples, a análise gráfica clássica, todo investidor precisa estudar e entender. Isso, na medida que o tempo foi passando, a experiência e horas de estudo, dias e anos de estudo, me fez deixar de estar trabalhando com mineração para trabalhar só com o mercado de trading, né? E acho que isso é o caminho aí para quem precisa trabalhar em tempos de pandemia, em casa, né? E tendo um investimento assim, de baixo risco. Né? Minha opinião, experiência. Por curiosidade, Felipe, a mineração da chia no HD, ela ocupa espaço ou suga o desempenho do HD? Como é que funciona? Ela ocupa espaço. Espaço disso? Sim. Para a pessoa começar a operar a chia, ela precisa de no mínimo 5 terabytes de armazenamento. Então, assim, você comprar um HD de 5 tera hoje, deve estar na faixa de R$800 a R$1.000, entendeu? E uma plotagem para fazer a mineração da chia, o tipo de algoritmo que usamos para fazer essa mineração é um algoritmo médio, não é algoritmo pesado para estar rodando. Pode ser máquina simples, porém a pessoa precisa de equipamento, precisa de 10 HDs de 5 tera para você minerar aí por 6 meses. Entendeu? Então, uma rentabilidade de um ativo recente, que ainda nós não conhecemos se no futuro, em curto prazo, vai vingar, porque as moedas paralelas, que são as altcoins, elas oferecem um projeto, um modelo de projeto, e a gente, no começo, quando começa a minerar, ou até mesmo fazer trading desses ativos, a gente não sabe se o ativo vai vingar, se aquele projeto vai dar seguimento, se as pessoas vão fazer muito uso de transação desses ativos. Então, acho que para o pequeno investidor, eu acho que para as pessoas comuns, né, para as pessoas físicas, o ideal, a gente está falando de investimento, a pessoa comprar um ativo seguro, que seria o Bitcoin, ou Ethereum, ou Litecoin, né, que são, ou Cardano, que são moedas aí que já estão estáveis desde o começo, né, da criação do Bitcoin e de altcoins, né, e comprar e acumular. Acho que ninguém consegue chegar num patrimônio final sem acumulação. Né? Então acredito que para as pessoas simples, o conselho que eu dou não é mexer com mineração, porque a pessoa precisa ter conhecimento em desenvolvimento, em algoritmo, e isso já é um assunto que a pessoa precisa se formar e ter aquela habilidade para estar trabalhando com essas ferramentas, e eu acho que no momento seria complicado para pessoas simples que não entendem do assunto. Enfim, o meu conselho é a pessoa comprar Bitcoin ou Ethereum ou Cardano
ou XRP, ou Monero, que são moedas já consolidadas no mercado, que tem potencial exponencial, né? Cada ano que se passa, essas moedas estão valorizando mais e não voltaram nos preços anteriores. Então, isso significa que o ativo só vem ganhando valor. Meu conselho é isso: comprar e acumular, e a longo prazo ali a pessoa vai ter um patrimônio, uma acumulação interessante. Fernando, a história do Bitcoin, ela é um pouco parecida com a história do próprio dinheiro. Como você classifica essa história? Então, Paulo, a questão é a seguinte: no passado, as pessoas que assistem televisão aí devem ter visto nos filmes aquelas moedas de ouro, de prata que tinha antigamente, e no passado o valor do dinheiro estava na moeda em si. Não existia cédulas, né, eram moedas. Então a moeda era de ouro de verdade, de prata ou de bronze, qualquer coisa que seja, mas principalmente de ouro, entendeu? E o valor da moeda estava nela. Se você pegasse uma moeda de ouro, você poderia derreter, produzir um outro material, fazer qualquer coisa, mas ele carregava na moeda o próprio valor, entendeu? Isso era uma coisa que era muito complicado, porque, por exemplo, um viajante que precisava de carregar uma quantidade grande de dinheiro numa carroça, com aquelas baús, aquelas coisas assim, era muito arriscado, ele poderia ser assaltado no meio do caminho. Isso trazia uma série de transtornos. A gente vê que você tinha que ter uma segurança muito forte para poder transportar, até hoje tem, né? Mas nessa época, assim, especial, era uma situação complicada, entendeu? Isso foi assim durante séculos na história humana. A moeda, ela tinha o seu valor próprio. Teve uma ocasião na China, em especial, que eles precisaram de uma dinastia, não vou entrar nos detalhes aqui desse momento histórico da China, mas eles precisavam de dar uma alavancada, levantar o Império Chinês, e estava começando a ficar muito burocrático essa transação de dinheiro, entendeu? De forma que você tinha que transportar uma quantidade tanto de ouro para lá e para cá, toda hora, aquela coisa toda, para facilitar. Eles criaram um sistema que foi, hoje é reconhecido como, vamos dizer assim, a primeira papel moeda, em que o governo ele armazenava o ouro das pessoas, a quantidade de ouro, e dava um título para ela que representava que aquilo ali, ela tinha quanta quantidade de ouro. E esse título as pessoas podiam trocar entre si, né, na sociedade, nas compras, no comércio, em qualquer lugar. Isso agilizou e o Império avançou bastante por causa disso. Isso deu uma versatilidade para as operações financeiras e tudo mais, e deu mais segurança, entendeu? Então, assim, daí surge o papel moeda, entendeu? E daí surgem dois conceitos também, que é o do lastro, né, do dinheiro, e a ideia da inflação também, tá? Porque é o seguinte, até hoje essa prática permanece. O nosso dinheiro, o papel moeda, ele não tem um valor em si. Ele é um título que significa que num banco central, em algum lugar do governo, você tem uma quantidade de ouro. Então você imprime tanto de papel, você está entendendo, de papel moeda, e, ou seja, essa quantidade de papel, ela é representada por uma quantidade de ouro guardado. Na legislação brasileira, esse lastro, né, ou seja, do real, ele é lastreado em ouro ou em dólar. Ou seja, o governo ele garante que para cada nota de real que sai, tem um percentual de real ou de dólar ou de ouro que garante aquela nota. Era mais ou menos como no passado, ou seja, como na China, nesse período aí, entendeu? Então, assim, foi dessa forma. E a inflação surge dessa situação. Por exemplo, governos, às vezes populistas ou irresponsáveis, na prática irresponsável, né? Ele começa a imprimir muito papel, moeda, e não tem aquele equivalente em ouro, o dólar, no caso, mas especificamente em ouro, nos cofres para garantir. Então, vamos um exemplo. Se hoje você tem uma nota de R$10, ela equivale a uma porção de ouro, se você imprimir outras notas de R$10, elas vão equivaler a mesma porção de ouro. Ou seja, a nota, o dinheiro perde valor, porque você vai dividir aquela porção de ouro para mais notas. E se você imprimir mais notas, aquela porção de ouro vai ser dividida para mais notas ainda.
chega ao ponto da Venezuela, por exemplo, que com 30 mil bolívares, vamos colocar como se fosse 30 mil reais, você conseguia comprar um cachorro quente, porque não vale mais nada, porque você não tem esse percentual de ouro para cobrir aquela quantidade de notas em circulação. Então esse fenômeno é chamado de inflação. Agora, o que resolve a inflação, proporciona o enriquecimento de um povo e garante com que você possa ter mais dinheiro circulando? É exatamente a mineração. Ou seja, você tem que empreender um esforço de garantir a conquista de mais ouro para a reserva, para que você possa emitir mais notas, colocar mais notas em circulação, você está entendendo? De forma que você garante uma certa prosperidade, você garante mais dinheiro em circulação, você garante uma oferta maior de serviços, de produtos, uma série de coisas, você proporciona um enriquecimento, entendeu? Proporciona prosperidade. Então o que acontece? Chegando à modernidade, por problemas, porque normalmente a economia, o problema da economia é um problema político. Ou se está bom graças ao modelo econômico, se está ruim porque o modelo econômico é ruim. Porque essa coisa da impressão de dinheiro é antiga, todo mundo sabe que isso dá errado e eles insistem em fazer isso. Então é uma coisa irresponsável mesmo, entendeu? Então assim, o Bitcoin ele entra como uma novidade, ele entra nesse sentido. Foi talvez, não sei se foi a primeira, eles são mais experientes nessa questão das criptomoedas e tal, mas talvez deve ter sido a primeira criptomoeda, né? Foi desenvolvida por um grupo de libertários, diga-se de passagem, eu sou conservador, não sou adepto do libertarianismo, mas um grupo de libertários, que são pessoas que têm uma aversão mais intensa ao Estado, à presença do Estado, né? Um grupo de libertários nos Estados Unidos, especificamente em São Francisco, que eles discutiam essa questão, esse problema econômico, essa questão do dinheiro, da inflação, da liberdade também, de você ter poder conduzir o seu dinheiro e tal. E aí o fundador do Bitcoin, um cara que é meio assim uma personalidade oculta, ninguém sabe muito a respeito dele, Satoshi Nakamoto, ele desenvolveu esse algoritmo, desenvolveu esse sistema, que assim, mesmo sendo área de tecnologia, eu não compreendo ele muito bem, a blockchain, né? Da qual você simula exatamente a forma como que você consegue extrair ouro, você também consegue extrair o Bitcoin nesse processo de mineração. Só que para você minerar ouro, você empreende um investimento em equipamentos, energia e esforço humano. Para você minerar o Bitcoin é o mesmo processo, só que os equipamentos são os computadores, entendeu? As placas de vídeo em especial, mas agora está vindo as minerações em HD, como ele falou, né? E você coloca esses computadores para resolver cálculos matemáticos, de forma que, no final, ele, acertando o cálculo matemático, ele gera um bloco, não sei se é um bloco ou um Bitcoin de uma vez, ele fecha um bloco e o minerador é recompensado pelo aquele trabalho dele em Bitcoin. Você está entendendo? Então, ou seja, é um trabalho de mineração também, mas virtual dessa vez, né? No caso, diferentemente do ouro físico, né? Então, assim, foi assim que surgiu. O sistema é fantástico, ele é seguro, ele é uma tecnologia impressionante, revolucionária, é reconhecido no mercado financeiro, no mundo inteiro, como uma coisa revolucionária, desafia governos, você está entendendo? É praticamente inhackeável, você assiste essa palavra inhackeável, ou seja, é um processo seguro mesmo, é uma criptografia muito forte, entendeu? Então, assim, a ideia do Bitcoin, tanto é que o Bitcoin é comparado ao ouro digital, chamado de ouro digital, todas as logos, as expressões de Bitcoin, você vai ver uma moeda de ouro com escrito Bitcoin, um cifrão assim e tal. E assim, os apoiadores, os maiores entusiastas do Bitcoin, eles atribuem a essa subida do valor do Bitcoin não ao Bitcoin em si, ele se mantém no preço dele real. Na verdade, é a queda das moedas, ou seja, o Bitcoin ele está lá dizendo o seu valor sempre, entendeu? A tribo, por exemplo, hoje está chegando a 300 mil reais, não é porque o Bitcoin subiu para 300 mil reais, é porque o real ele caiu, você está entendendo como é que é? Bastante de preço, você está entendendo? Então, sim, esse processo é um pouco mais aprofundado, teria que aprofundar mais nele, mas em tese é isso, entendeu? Então, assim, historicamente falando é isso. Nós podemos realmente estar diante da primeira moeda digital do mundo, porque depois disso tem surgido várias outras criptomoedas,
várias moedas estatais, que também seriam criptomoedas do Yuan da China, mas o Bitcoin realmente foi o primeiro, foi a primeira a abrir as portas para a possível digitalização do dinheiro, entendeu? Ou seja, para dizer que nós estamos entrando na era de abandonar o papel moeda para entrar de vez para uma moeda digital, eletrônica, né, por assim dizer, entendeu? E nós vamos ver daqui para frente como é que vai ser. É bem complexo, gente, mas é isso aí, a intenção do canal Neves em Debate é fazer essa proposta, trazer essa proposta, a informação. Vamos direcionar novamente para o Daniel. Daniel, queria saber de você, foi difícil entender esse processo e como foi se arriscar ter um Olha, Paulo, você usou uma palavra importantíssima nesse processo, que é se arriscar. O brasileiro, né, ele tem um perfil muito conservador em questões de finanças. Até porque a nossa cultura, a nossa vida escolar, ela não aprofunda a questão financeira, né? E por isso o brasileiro ele é um pouco fechado a mercado financeiro, bolsa de valores e as criptomoedas também. Você acredita que isso pode ser cultural? Acredito que sim, né, por uma falta de formação desde o início. E a pessoa precisa ter essa curiosidade de conhecer, né? Uma das coisas que a gente aprende trabalhando nesse mercado, investindo nesse mercado, é que não existe dinheiro fácil. E as pessoas têm essa ilusão. Poxa, se eu investir ali, eu vou ficar rico da noite para o dia. E não é bem assim que funciona. Tudo dá trabalho, tudo requer estudo, como o próprio Felipe falou, né? Um tempo de investimento, de conhecimento daquilo que a gente está fazendo. E então eu procurei conhecer um pouco mais, porque falou em investimento, você corre riscos, e riscos de perdas. Então a pessoa que entra nesse tipo de investimento, ela tem que ter ciência de que ela pode perder, né, um pouco daquilo que foi investido, assim como ela pode ganhar também. O conselho que eu dou, né, para as pessoas que estão assistindo e que querem conhecer, é que você tem que criar uma margem de perda. Olha, até tanto eu consigo segurar. Né? Vamos supor que você investiu R$100, só uma hipótese, né? Um exemplo. Se colocar lá, até R$70 eu aceito perder. Né? Passou disso ali, eu tiro. Porque eu vou investir em outra ocasião, em outra oportunidade. Assim como os lucros também, é bom criar uma margem para você retirar aquilo que você está lucrando. A minha margem também é 30 para cima, então com 130 eu vou tirar R$30 de lucro, para mim está ótimo. A pessoa tem que ter muito sangue frio, porque como o brasileiro tem esse perfil conservador, como eu disse aqui no início da minha fala, às vezes a pessoa perdeu um pouco de dinheiro, ela já fica desesperada e já quer sacar e saca do prejuízo. Ela não tem aquele sangue frio de aguardar, esperar o que o mercado vai sinalizar para ver se aquele ativo vai subir novamente. Né? Então, esse preparo, ele é fundamental. Gostaria de indicar aqui, né, dentro desses estudos, leituras de livros que falam sobre o assunto. Não exatamente criptomoedas, mas que abrem a mente para que você possa se aventurar no mercado financeiro e, claro, se aventurando você vai se profissionalizar. Um dos livros que eu li, eu achei fantástico, porque ele vai falar muito disso, Axiomas de Zurique. Né? Que livro fantástico, porque ele vai dar exemplos de pessoas que investiram, né, na bolsa e não tinham esse perfil de arriscar e acabaram perdendo tudo, e pessoas que realmente faziam investimentos, perdiam algumas vezes, mas continuavam insistindo e depois ganhavam o dobro, o triplo e tal. Então é um livro que ensina muito esse perfil. E a mudança de mente tem aí os clássicos básicos do dia a dia, né? Os Segredos da Mente Milionária, que muitas pessoas já leram, e também é uma leitura muito interessante para você mudar o seu pensamento. E O Pai Rico e Pai Pobre, que é um clássico também. Não pode faltar, né? Não pode faltar, para que você tenha essa mudança de mentalidade sobre dinheiro. E como eu digo que o brasileiro é conservador, é aquela questão de
de que ele quer investir sem ter perda. Então ele prefere pôr o dinheiro na poupança, que vai render ali um mínimo durante um ano, né? E em vez de arriscar em algo mais que pode dar ali o dobro, o triplo de lucro, mas ele corre de ter um prejuízo também, que a poupança não dá esse risco. Funciona a mineração. Pois é, o nosso amigo Fernando chegou a dar um feedback rápido sobre como funciona. Basicamente a mineração, ela são máquinas, né? São computadores com algoritmos, programas especiais para poder fazer esse cálculo matemático, né? E a resolução desses cálculos fazem o fechamento dos blocos, que é na blockchain. A blockchain é uma espécie de uma colmeia, né? E cada blocozinho da colmeia é equivalente a uma ou mais transações. Então, a pessoa tem computadores ou máquinas, que são as ASICs, né? As ASICs fazem a mineração de Bitcoin de forma pesada, que é o que a gente chama de fazendas de mineração, que são galpões, e ali tem mais de 10, 20, 30 mil unidades de ASICs, localizadas mais na China, na Rússia e no extremo norte da Europa, que são lugares frios, justamente para esse maquinário conseguir trabalhar com muita autonomia, né? E, como eu disse, a energia elétrica ela está comprometida nesse cenário, porque se gasta muita energia elétrica com mineração, e isso para pessoas físicas já pode ser um entrave, caso alguém entusiasmar em arriscar minerar, né? A mineração feita com HD, que é uma plotagem de blocos, né? O algoritmo ele faz uma soma de forma, na verdade, uma multiplicação de blocos, de plotagem de blocos, e a cada nível vai se gastando aí gigabytes no HD, né? Cada nível de blocos fechados são gigabytes a menos no HD, até fazer a plotagem do espaço em disco total, né? Do HD. Mas para isso também você precisa deixar a máquina ligada 24 horas por dia. Você deixar 3, 4, 5 ou 50 HDs, vai ficar tudo ligado 24 horas, 7 dias por semana, da mesma forma. Isso é um fator que as pessoas precisam observar sobre o que ela precisa, da rentabilidade ou custo gasto com energia, visando que a gente está num momento de bandeira vermelha aqui no Brasil e o custo da mineração sairia elevado, e funciona praticamente assim. Voltando, Bitcoin ele é transacionado de pessoa para pessoa em forma de pagamento ou recebimento com o fechamento desses blocos, né? E a blockchain, né, ou a pool, que é a piscina de mineração, ela recompensa o minerador por blocos fechados. Cada bloco que o minerador fecha é espaço aberto para usuários transacionar moeda. O minerador recebe uma parte dessa bagatela de criptoativos na carteira digital dele, que é uma carteira endereço único, né, imutável, de Bitcoin ou criptoativos. Vamos direcionar aqui o Fernando. Você acredita que o Pix se assemelha ao Bitcoin? Não, mas antes disso, vou até acrescentar uma questão aqui, não que eu esteja incentivando ao telespectador em casa, mas hoje em dia muita gente está minerando Bitcoin fazendo gasto de luz, né? Porque o gasto de energia consome muita energia, entendeu? Não sei nem se está dando lucro mesmo com gasto de luz,
porque para se fechar o cálculo matemático, assim, exige muito esforço da máquina, exige muito tempo. Então, assim, realmente hoje quem fatura existe uma indústria mesmo de mineração no mundo, você está entendendo? É uma indústria gigantesca para competir com eles, e quanto mais se resolve esse cálculo matemático, mais difícil vai sendo para os próximos. Até que vai chegar um teto, se eu não me engano, são 27 bilhões, não sei. Quando chegar nesse teto, acabou. É como uma reserva de ouro que ela acaba. Você está entendendo como, né? Então, ou seja, esse complemento eu acho que é importante até para quem está pensando em fazer esse investimento em mineração. 21 bilhões de Bitcoin, de unidades de Bitcoin. Então, assim, não existe um supply maior. E quando chegar nesse nível, a gente também não sabe se a blockchain, que é um super livro caixa, né, se vai ampliar a massa dele, né, esse espaço para mais supply de unidades de Bitcoin, ou se vai se limitar somente nesse número. São 21 bilhões de unidades de Bitcoin. Bom, a questão do Pix é o seguinte, não tem nada a ver com Bitcoin, entendeu? Talvez, não sei se isso vai chegar a acontecer, as pessoas transfiram Bitcoin via Pix no futuro, sei lá, entendeu? Mas o Pix, ele é um sistema de transação de dinheiro, de transferência de dinheiro, entendeu? Existia até pouco tempo, não existe ainda o TED e o DOC, né? Parece que o DOC, se eu não me engano, nem sei como é que funciona o DOC, ele só transfere de segunda a sexta, de tal horário até tal horário, no horário comercial. O TED já faz transferência nos finais de semana, mas tem que pagar uma taxa e demora alguns minutos, alguma coisa assim, demora um tempo mais. Já o Pix, ele é instantâneo. A ideia do Pix, na verdade o Pix, ele é abertura de porta para o real digital. Ou seja, para a digitalização do real. Ou seja, o governo já entendeu, na mentalidade do governo atual, né, e na mentalidade de quase todos os governos do mundo afora, que manter cédulas em papel é muito custoso. Se eu não me engano, a nota de R$1, por exemplo, você paga mais para imprimir ela do que o valor dela mesmo. Você está entendendo como é que é? Quer dizer, a nota de R$1 não existe mais, né? A nota de, vou colocar, de R$2 para cima, entendeu? Então os governos estão entendendo que existe um custo nisso, e o custo de transporte, de segurança, de manter toda uma estrutura para poder administrar isso, você está entendendo? Eles estão entendendo que isso está perdendo sentido. E aí criaram esse Pix, que é o sucessor do DOC e do TED. Provavelmente o DOC e o TED deve cair em desuso a partir dos próximos anos, que é um meio de você transferir dinheiro para outra pessoa, você pagar como se estivesse dando um dinheiro em espécie, ao vivo aqui, para a pessoa, você está entendendo? Mas é um meio eletrônico, né? E ele, com certeza, ele certamente vai abrir as portas para o real digital, entendeu? Assim como o yuan digital na China, já estão discutindo o dólar digital, ou seja, há um atraso dos governos, de uma certa forma, tecnologicamente falando. Não sei se culturalmente, eu não sei se é interessante essa troca para o mundo digital, mas pelo menos um atraso deles em conseguir competir com o Bitcoin. Já chegou muito antes, entendeu? Que já está aí, já bombou, é uma febre hoje o Bitcoin, né? E eles despertaram para isso um pouco tarde. Você tá entendendo? É claro que envolve bancos, tem muita coisa envolvida nisso aí, não é tão simples assim, mas a ideia é essa, eliminar o custo com papel e também de começar a competir com as criptomoedas, entendeu? Porque as moedas tradicionais, mesmo as de papel, estão perdendo sentido em vários países. Na Angola, por exemplo, tudo lá praticamente hoje é transacionado com Bitcoin. E olha que eles estão querendo, já proibiram na Angola o Bitcoin. Mas mesmo assim a população continua usando Bitcoin. Porque hoje, por exemplo, você teria que carregar uma caixa de dinheiro para comprar um papel de dinheiro na Angola, com o dia de lá. Você vai no Zimbábue, é a mesma coisa. Você vai em vários outros países, tá assim, você tá entendendo?
políticas econômicas desgastadas abriram a porta do Bitcoin. Bitcoin foi um sucesso, até então um ativo, um ativo, ele é confiável, né? Uma moeda confiável, você está entendendo? Então você está substituindo, entendeu? Então os governos, antes que isso aconteça aqui, já começam a cercar, querendo já definir as moedas, o real, o dólar, etc., as moedas yuan, as moedas locais, né, as moedas nacionais, né, para poder também confrontar o Bitcoin aí, entendeu? Então o Pix ele é só um meio de transferência, mas é um meio de começar a culturar as pessoas, familiarizar elas com a produção de dinheiro, a transação de dinheiro digital. Daniel, Neves em Debate quer saber, você acredita que o melhor é trabalhar com o Change, né? Investir no P2P ou na mineração? Qual a melhor forma de adquirir bitcoins no seu ponto de vista? Vamos lá então, Paulo. Já vamos descartando a questão da mineração, porque o Felipe explicou muito bem aqui os custos elevadíssimos, né? E a dificuldade hoje pela questão do retorno. O P2P, de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm o Bitcoin e ela vende para outras pessoas com um determinado preço. Se for diferente do preço da exchange, seria até interessante. Mas hoje eu acredito que as exchanges elas estão muito mais fortes, né, do que o próprio P2P que está caindo em desuso. Então, eu ainda acredito que o melhor mesmo é através da exchange. E talvez para aqueles que estão nos assistindo ainda não entendem muito essas palavras, o que é trade, né? O que é a tal mineração e tudo, o que é uma exchange? Seria como se fosse, no físico, os bancos, né, que fazem essas transações para você. Então, a exchange é onde você compra ou aonde você vende o Bitcoin. Claro, ela desconta uma taxa daquela operação que você está fazendo. Cada exchange tem uma taxa diferente. Inclusive, queria indicar um site aqui, que é o Biscoint, BIS-Coint, que ele é um site especializado em comparar todas as exchanges que nós temos. Tanto para você que quer comprar, tanto para você que quer vender. Então, elas ficam todas abertas na tela. Você coloca lá, olha, eu quero comprar e vender. Aí ele te mostra automaticamente, olha, você compra na exchange X por tal preço e você vende na exchange Y por tal preço e vai ganhar tanto nessa transação, né? Lembrando que se você quiser ganhar um dinheiro, você tem que investir muito dinheiro. Às vezes você investe pouco, vai dar centavos mínimos. Aí na hora que você vai sacar, as taxas ali que são cobradas, elas acabam tirando o seu lucro. Por isso que eu falo que a pessoa tem que estar disposta a arriscar. E outra coisa é a alternância do preço do Bitcoin, que muda de segundo em segundo. Então, às vezes, o tempo que você gasta para fazer uma operação, vamos por 5 minutos, 10 minutos no máximo, talvez não chegue a isso, o preço já alterou e você acaba tendo um prejuízo. Mas já existem sites especializados em fazer essa comparação para você fazer um trade. Então, o trade consiste nisso, comprar e vender simultaneamente para que você possa adquirir ali uma meta diária de valores. Né? Arriscado, mas vale a pena. Eu ficaria hoje com o trade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Felipe, agora a pergunta que não quer calar. Neves em Debate quer saber. Você ganhou muito dinheiro? Essa pergunta é complicada, mas fácil de responder. Não ganhei muito dinheiro, mas eu ganhei dinheiro com mineração, sim, né? Enquanto eu não esbarrei nos custos de energia elétrica, porque pelo menos a estrutura que eu tenho lá em casa, eu não iria jamais instalar um gato igual pessoas que fazem isso, né? E a própria manutenção da rig, né, que é o computador que a gente monta para poder fazer a mineração. Não vai entrar em detalhe porque são dados técnicos. Mas para a pessoa montar uma rig de mineração, um computador que minera, tem manutenção, existe desgaste, superaquecimento do equipamento. Então, além da energia elétrica, além do consumo de energia alto,
além do seu desgaste físico e mental, porque faz barulho, é barulhento e chato, né? Deu pouco dinheiro, mas deu pouco dinheiro, foi um valor bom, até aumentar as contas de luz, e a dificuldade da mineração só ia aumentando. Então, quanto mais tempo eu estava minerando, menos eu estava recebendo recompensa da blockchain, né? E mais conta de luz eu tinha que pagar. Então, assim, deu para tirar dinheiro, mas não foi muito, não. Eu posso te falar com toda segurança que eu passei a segurar um pouco dos fundos, eu passei a ter um lucro depois que eu passei a fazer o trade, como o Daniel aí chegou a explicar. Porque dessa forma eu posso tirar dinheiro de operações lucro na bolsa de valores e comprar Bitcoin. Eu não preciso de vender Bitcoin agora, eu só preciso de comprar. Então, no melhor momento de venda, né, a gente acredita muito, a gente vê aí todos os analistas do cenário aí, Bitcoin deve chegar na casa de 100 mil dólares, entendeu? E eu tinha colocado para mim e para minha família que eu só ia vender uma parte dessa bagatela, frações de Bitcoin, quando ele batesse 100 mil. Atualmente ele está na casa de 40 e poucos mil, chegou a 60. Toda alta rápida, a gente sabe que existe uma correção. Então, quando o ativo ele alcança um teto muito rápido, a correção também é rápida. Então, ele ficou poucos dias ali curtindo na casa de 60 mil. Agora ele está ali fazendo uma correção, uma acumulação na casa de 40 mil dólares. Depois a gente vê se ele vai distribuir e chegar na casa dos 100. Esse cenário aí que é o cenário importante. A pessoa comprar e esquecer que tem aquilo e só ir acumulando. E no melhor momento a pessoa pode vender e usufruir aí um pouco aí dessa grana que não é muito ruim, não. Então, definitivamente não compensou. Não compensou a mineração, né? Mas o Bitcoin é uma coisa que eu aconselho todo mundo que tem algum dinheiro guardado, não precisa de colocar tudo que tem ali, mas uma boa parte, se a pessoa puder comprar todo mês um pouquinho de Bitcoin, é o que a pessoa pode, não precisa de deixar de fazer outras coisas que a pessoa precisa de fazer para comprar, é o que pode, e acumular, porque investimento é isso. Acumular é melhor do que gastar. Daniel, você queria Sim, eu queria fazer acrescentar, né, um comentário que no monitoramento desse mercado, de domingo para segunda, o Bitcoin, vou falar em reais, Felipe, vou falar em dólar, para ficar mais claro para o pessoal. O Bitcoin estava em 316 mil reais um Bitcoin, né, no início da semana, na segunda-feira de manhã. Na terça-feira, ele chegou a 298 mil. Ou seja, ele caiu 18 mil reais de um dia para o outro. E depois, agora, ele está se estabilizando ali na casa dos 303, 304. Então, a gente precisa aprender a fazer essa leitura do momento de alta, né? Opa, é um momento bom para me vender. Né? E também ter o controle. Poxa, está caindo, não posso querer sacar o dinheiro agora. Né? Então, é muito volátil. É muito volátil essa mudança rápida, mas é uma aventura boa, uma aventura gostosa, vamos dizer assim. E um detalhe importante, só para o Felipe falou aqui, né, incentivando as pessoas, sim, é um mercado seguro, é bom de investir. Uma das coisas que nós aprendemos trabalhando nesse mercado, tanto da Bolsa de Valores como ele citou, e da criptomoedas, você nunca deve colocar, exemplo, todos os seus ovos na mesma cesta. Porque se a cesta cair, você perde tudo. Então você tem que espalhar em várias cestas. O que eu estou querendo dizer com isso? Não invista só em Bitcoin. Invista em Bitcoin, invista no Ethereum, no Bitcoin Cash, que é da mesma empresa. Dogecoin. Né?
Dogecoin foi uma surpresa. Coloca um pouquinho cada cesta e vai acompanhando o mercado. Porque se uma daquelas ali cair, você tem as outras ali para sustentar e recuperar aquele dinheiro que foi perdido. E as pessoas que tem, por isso que a gente orienta muitas pessoas a fazer estudo aprofundado para saber o que está fazendo, porque a pessoa que está comprada ou vendida no mercado, uma hora ela tem que largar a posição, entendeu? Então assim, a gente vê que tem muita gente que não se aprofundou, não estudou o mercado para estar trabalhando com ativo. Quando a pessoa está posicionada no gráfico, comprado ou vendido, uma hora ele tem que sair, porque o mercado é vivo, ele tem tetos e pisos. Então, uma vez que você está posicionado ali, você tem que estar atento uma hora de se tirar o seu movimento do seu lucro e sair fora, né? Tem muita gente aí que opera sem ter um estudo, o fundamental. Entra no gráfico, comprado ou vendido, que for, para a direção que o mercado for, e espera o mercado caducar para ver resultado, mas não é um conselho. Então, as pessoas que estão interessadas em fazer trading, em comprar criptoativo, ou ações na bolsa, ou contrato futuro, o que for, até mesmo a pessoa comprar dólar, a pessoa precisa entender que o investimento em ativos, qualquer um que seja, você precisa tomar uma decisão e ela tem uma hora também para largar aquela decisão e tirar o lucro dela, que o mercado serve para isso. A pessoa ganhar dinheiro e não perder. É isso aí, gente. Neves em Debate traz essa proposta, trazer informação. Nós vamos direcionar agora a pergunta para o Fernando Ribeiro. Fernando, qual é o futuro do Bitcoin? Qual é o risco que você acredita que ele está sofrendo? Bom, o futuro do Bitcoin, na minha opinião, ele é desafiador e incerto, entendeu? É muito complicado prever o futuro do Bitcoin, porque tem muita coisa envolvida por trás da guerra contra o Bitcoin, entendeu? Ao mesmo tempo que elimina-se, com as moedas digitais, elimina-se o consumo de impressão de papel e tal, já gera uma queixa do consumo de energia. O parque de mineração de Bitcoins no mundo hoje, ele representa em consumo de energia o equivalente a muitos países. Só o parque de mineração de Bitcoins equivale ao consumo de muitos países em energia. Então isso significa uma guerra com os ambientalistas, já começa por aí. Você está entendendo? Eles já estão atacando o Bitcoin. Você está entendendo? Você vê muitos projetos de lei, no Brasil inclusive já tem alguns projetos de lei tramitando, querendo de alguma forma dar uma bocanhada, o que afugenta um pouco quem quer investir, por causa que hoje não tem a mão do Estado no sistema, você está entendendo? Então, ou seja, existem muitos ataques, sabe? Existem os riscos, no caso que está envolvido o Bitcoin, por exemplo, e que também gera um certo medo em algumas pessoas, principalmente os mais conservadores, como o Daniel citou, que é o meu caso, por exemplo. Não sei se vocês estão por dentro, já tem um exercício em andamento que chama Cyber Polygon, que prevê que nos próximos 2 anos pode ter um apagão digital. Ou seja, se isso ocorre, ou seja, o que vai valer o Bitcoin? Como é que você vai transacionar Bitcoin? Se você ficar 2, 3, 4 meses, quase um ano num lockdown energético, sem acesso à internet ou algo do tipo. Você está entendendo como é que é? Ou seja, nessa situação, você se volta para os modelos tradicionais. O papel moeda e talvez nem papel moeda, não tem impressora para imprimir, por ouro. Você está entendendo? Ao contrário dos otimistas com criptomoedas e tal, eu sou muito tradicionalista. Se eu tivesse, eu não tenho dinheiro para investir. Eu vim para essa entrevista hoje de ônibus. Mas se eu tivesse dinheiro para investir num ativo que você confiava, numa reserva de valor, confiava em investir no ouro. É uma forma de garantir pelo menos o valor do seu patrimônio, independente das circunstâncias. O ouro é uma coisa assim mágica, vamos dizer assim.
O ouro, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, o ouro ele exerce fascínio. Existem muitas teorias, não sei se teorias talvez seja verdade, que as pessoas se alimentam de ouro, inclusive para poder... inclusive o ouro trata muitas doenças. Então assim, tem muita coisa envolvida no ouro que vai além da beleza dele, dos benefícios dele na tecnologia. Assim, o ouro ele é fantástico, você está entendendo? Se eu tivesse condições, como recomendação, eu investiria em ouro, entendeu? Então assim, e ainda tem outro fator cultural, o fator cultural, e vamos colocar assim, das narrativas que são colocadas aí, que quem é entusiasta do Bitcoin, quem é um entusiasmado do Bitcoin, que principalmente os mais libertários, eles apostam realmente que o Bitcoin vai superar todas as moedas e tal, que vai prevalecer, aquela coisa toda. Mas por outro lado, aquelas pessoas mais teóricas da conspiração, vamos dizer assim, acreditam que o Bitcoin é uma ferramenta do próprio sistema. Que essa guerra, na verdade, é uma guerra falsa e que, no fundo, o que eles querem mesmo, o que os donos do mundo querem é implantar o Bitcoin como uma moeda universal, como moeda única. Aí você entra aí em teorias escatológicas e tudo mais, você está entendendo? Então tem muitas coisas envolvidas. Ou seja, o que eu acho que, para mim, o que pesa hoje é saber se a guerra é real. Se a guerra fosse real, estaria do lado do Bitcoin. Entendeu? Daria, porque realmente é um modelo ultraliberal, um modelo que talvez, nossa, reduziria estados no mundo afora, assim, de uma forma drástica, entendeu? Mas se a guerra for uma farsa, se as teorias estiverem corretas, né, e não faltam teorias por aí, o Bitcoin seria talvez um futuro, uma futura forma de escravidão das pessoas, um dos mecanismos de escravidão, porque uma vez que se existe um controle, porque é que está, o segredo está na blockchain, ela existe ou não existe? Existe possibilidade de controlar ela? Alguém controla ela? Você está entendendo como é que é? Ou seja, a gente não tem como saber disso assim a princípio. Então, ou seja, se existe alguém que controla ela e todo mundo ligar para o Bitcoin, está todo mundo na mão desse grupo, dessa pessoa, dessas pessoas, entendeu? Então, assim, como conservador, eu sempre eu vou optar pelo mal conhecido, pelo diabo conhecido, do que pelo bem desconhecido. Você está entendendo como é que é? Ou seja, você sempre tem essa postura mais conservadora mesmo. Conservadora, você está entendendo? Fernando, eu acho, dentro da sua fala, importantíssima, mas eu vejo, não vou falar eu vejo que é inevitável que as finanças vão se tornar digitais. Eu arrisco dizer aí, no máximo 10 anos. Não vão acabar com o dinheiro de papel. Agora, se é o Bitcoin que vai prevalecer, se vai ser uma moeda única que ainda vai ser criada, não sabemos. Mas que vai acabar e a população pode se preparar para isso. Agora, uma recomendação que eu daria pessoalmente se você for atuar como trader, como especulador para coisas do momento, não confiando cegamente nisso a longo prazo, eu acho vantagem mais. Você especular, faturar tanto num dia, numa movimentação, resgatar e reinvestir, eu acho isso aí sensacional, válido, e eu acho que as pessoas deveriam, tendo condições, arriscar. O que ele disse? Arriscar. Você está entendendo? Mas para longo prazo, para o cenário incerto, do jeito que o mundo está, na verdade, o próprio Vladimir Putin falou assim que está faltando primeiro dar um tapa para os países começarem a se estapear e enrolar e a gente consolidar e falar, estamos na terceira guerra mundial, porque o clima está tenso. E até esse cenário, ele favorece o Bitcoin no ponto. Por exemplo, o Elon Musk vai lá e compra tantos bilhões de Bitcoin sobe. Aí o fulano, não sei, lá nos Estados Unidos fala que vai proibir o Bitcoin desce. Se estoura uma terceira guerra, por exemplo, o Bitcoin vai subir. Quem investiu nele na baixa, você está entendendo, vai faturar, porque se estoura uma terceira guerra, a tendência é as pessoas irem para onde elas estão confiando um ativo, algo que está valorizado e que está confiável, você está entendendo? Então, é um cenário tão incerto que eu acho que é válido muito acompanhar o dia a dia, tanto que eu acompanho, eu tenho uns plugins lá no Google Chrome onde eu monitoro o preço do Monero, do Bitcoin, de uma altcoin lá, do ouro, do dólar, você está entendendo? O ouro, o dólar está sempre fixo lá o valor, as alterações estão sempre na Ethereum, sempre no Bitcoin, está sempre fazendo essa montanha russa, você está entendendo como é que é? Ainda não tenho condições de investir, tendo condições eu vou investir, mas no momento
como recomendação para quem assiste, eu daria essa recomendação. Como investidor do momento, vale a pena acompanhar o mercado e fazer as jogadas, entendeu? Mas como longo prazo, eu teria meus receios. Uma incerteza, queria também dar um pouco da minha opinião aqui, rápida, seguindo a sua fala, que a gente está num momento que a gente não sabe se a guerra já começou, porque se começou ela é biológica, porque o vírus está aí, e infelizmente as pessoas, a massa de manobra, né, elas são conduzidas pelo topo do sistema que controla tudo. E o problema em relação às finanças é esse. Se caso houver o que a gente está citando aqui, uma possível teoria da conspiração, o tal do apagão e o reset monetário financeiro mundial, se o dinheiro de todo mundo vai sumir também das contas, e a partir dali, com um possível governo único e uma possível moeda única, seria redistribuído para cada pessoa por igual. Então, assim, é uma teoria, né, que a gente tem que levar em consideração, sim, né, e outro assunto que o Fernando tocou, que eu gostaria de citar, a blockchain ela é tão segura que já existem governos, já existem países que estão pensando em fazer implantação do próprio sistema do governo na blockchain. Por exemplo, se o governo tem um projeto de lei orçamentário para fazer uma obra, uma ação, uma cidade X ou Y, aquela prefeitura ali, ela pode usar a blockchain até como livro caixa público, porque os dados estão lá, eles são públicos, qualquer um pode acessar. Isso seria uma evolução e uma revolução no sentido de fazer com que o governo também trabalhe com uma ferramenta que, na minha opinião, é perfeita, anticorrupção, apesar de que a gente tem visto aí que a bandidagem usa Bitcoin para poder lavar dinheiro, né? Então, assim, existem os meios não justificam os fins. Eu acho que como a tecnologia vai ser usada depende da evolução de cada país, depende da cabeça de quem conduz cada país, dos governantes. Então, se a gente vai partir de um cenário de aqui para pior ou para melhor, vai depender das pessoas, né? E a tecnologia ela só vem para agregar, né, uma qualidade em várias áreas. Agora, só uma curiosidade, Paulo, um pouco fora das questões, mas acho que é uma curiosidade interessante para o pessoal saber. Sim, pode ficar à vontade. Não sei até se os rapazes sabem dessa questão. Criar uma criptomoeda é a coisa talvez mais fácil, a coisa relativamente fácil. Você pode criar o Neves Debate Coin. De repente, entendeu? E um processo fácil, relativamente fácil. Você cria ali, talvez sem muito conhecimento, em 10 minutos você cria uma nova criptomoeda e lança no mercado. Pode criar uma IPO, né? Pode criar um token. Isso está muito simples. A pessoa que tem, às vezes, uma obra de arte única que ela fez, você pode registrar uma token na blockchain e aquilo ali vai ser o seu documento de originalidade daquela peça. Então, se você está ali numa madeira ali, uma obra sua que é única, você pode registrar ela ali na blockchain, que é um cartório digital, e fazer daquela peça única, né? E isso agrega valor. Outra revolução do Bitcoin é isso. Se ele pegar, você pode esquecer, os cartórios Brasil afora vão perder totalmente a blockchain, a sua finalidade. Veio para isso. Os cartórios centenários, né? Ao meu ver, a blockchain foi a invenção mais importante dos últimos 100 anos. Daniel, agora é a sua vez. Neves Debate quer saber. Vamos lá. Você faturou? Você indicaria esse mercado? Digamos que
o pouco tempo que eu tenho na área, né, eu ainda não consegui faturar o que eu desejo, né? Mas estou me preparando para isso. E criando essa coragem, né? Como eu disse aqui, a mudança de mentalidade para que você possa fazer um alto investimento para sim ter um alto retorno. Ciente, claro, dos riscos. Algo que me ocorreu aqui, eu gostaria de comentar mesmo, que é até um arrependimento que a gente tem, né? Porque a gente não tem bola de cristal. Lá no início, quando o Brasil mesmo começou a navegar na internet, lá pelos anos 2000 até 2005, ali nesse período de 5 anos, muitos sites davam bitcoins para você se cadastrar neles. Davam bitcoins. Né? Ganha um bitcoin, cadastre no site e ganha um bitcoin. Você está lembrado do valor do bitcoin nessa época? Valia centavos o bitcoin nessa época. E muitas pessoas, elas ganharam bitcoins nessa época, e esses bitcoins estão perdidos em contas de e-mails que elas esqueceram, perderam senha e tal. Então, assim, tem muito bitcoin perdido por aí. Eu já procurei nas minhas contas de e-mail, infelizmente não encontrei nenhum. Né? Mas há pessoas que têm deixado, né, bitcoins em contas de e-mail, às vezes nem sabem que tem lá, porque simplesmente se cadastrou num site no passado e hoje não tem ciência desse valor que é o Bitcoin, esse potencial que ela tem na mão, né? Mas a gente trabalha com o que tem na realidade, no presente, né? Não dá para mudar o passado. Então, assim, eu estou pegando como uma alternativa mesmo de renda. O meu objetivo é chegar a um ponto onde eu possa estabelecer um ganho diário para que eu tenha um valor por mês específico como renda extra. Tá? Eu não estou projetando, né, ter aquele valor gigantesco, um valor simples que dê para mim ter uma renda extra para viver confortavelmente. Como eu disse, o que você quer? Né? Você quer 10% por dia do valor que você investiu? Talvez é uma boa meta. Né? Você investe ali R$1.000, por exemplo, você vai fazer R$100 todo dia. A sua meta é fazer R$100 todo dia, né? Nos 30 ou 31 dias do mês. Para que você tenha, só um exemplo que eu estou dando. Talvez a pessoa quer fazer 20%, 30%, vai de cada um. Mas vai ter dias que, por exemplo, você quer ganhar aqueles 10%, mas você vai perder 10%. Porque o mercado é estável. Aí no outro dia, ou no restante daquela semana, você tem que recuperar aqueles 10% que você perdeu. Mas meu objetivo hoje é esse, chegar a um ponto onde eu consiga, né, me manter com uma porcentagem diária para que eu tenha uma renda extra confortável. E a segunda parte da pergunta é, você indicaria? Claro, desde que a pessoa se prepare para o mercado. Né? Não entre como aventureiro sem conhecer, porque vai perder dinheiro. Então, leia, estude, assista os vídeos, né? Hoje tem muitos tutoriais aí, principalmente no YouTube, blogs especializados, que vão te preparar. Alguns vendem até cursos, né? Então vão te preparar um pouco mais para o mercado. A pessoa tem que buscar o conhecimento, ela tem que ter um interesse. Como eu disse aqui, mas no início, não existe dinheiro fácil. Tudo dá trabalho, tudo requer estudo e conhecimento e, claro, investimento de tempo. Então a pessoa precisa sim estudar. Estudou, procurou conhecer o mercado e tal, investe, que é um bom negócio. Então nós vamos encerrar com a última pergunta para o Felipe. Felipe, você voltaria a investir em Bitcoin? Primeira pergunta, qual? Qual investimento você indicaria hoje? Sim. Bom, eu ainda invisto em Bitcoin, né? Eu não parei não. E assim, eu poderia estar indicando alguns ativos de acordo com a classificação do investidor. Pessoa que não tem muito conhecimento e que tem um capital para investir, uma reserva, e a pessoa também não quer estudar, não quer fazer análise, existem as corretoras para isso, a gente oferece análise a cada quinzena, mês, semestre, né? Esses investimentos eu indico para quem não quer estudar o mercado. Então seria renda fixa,
né? Dividendos, fundo imobiliário, a corretora ela oferece esses pacotes, né, para as pessoas, e ali a pessoa tem um ganho, existem dividendos que a corretora distribui e paga os clientes até a cada 6 meses, que é um período curto, né? Então assim, 15%, 25%. Então isso é um investimento interessante para quem não quer investir, né? O Bitcoin eu indico sim, indico todas as pessoas que se interessarem. Eu acho que é uma tendência, acredito muito que a moeda física ela vai se extinguir aí, eu acredito que até menos de 5 anos, 2, 3 anos, porque a tecnologia atual nossa está muito avançada em relação a 2010. Então, de 2020 até 2030, pelo que a gente tem percebido, a tecnologia vai avançar o dobro do que o período de 2010 até 2020. Então, eu acredito sim, e indico quem tiver condições de aprender a trabalhar com criptoativos, até sobre a pessoa procurar estudar um pouco, pelo menos saber como funciona a Bolsa de Valores, como que funcionam as instituições. Não é mundo da Disney. As pessoas têm que entrar com total ciência que o mercado financeiro é perigoso e que se a pessoa estiver despreparada, ela vai perder o que tem. Isso é uma coisa assim que é certa. Sabe? A pessoa pode proteger o patrimônio dela, mas sem preparação a pessoa perde o que tem. Eu falo por experiência própria. Eu já perdi muito investimento que eu fiz por falta de preparo. Hoje eu ganho um pouco de dinheiro na bolsa, não sou rico, não estou rico, mas o pouco que eu consigo tirar da bolsa é uma quantidade que eu consigo viver e preparar para uma aposentadoria precoce, né? Talvez eu possa aposentar com 50 anos e não precisar fazer mais nada. E tudo isso é planejamento. As pessoas têm que planejar, saber o que ela pode fazer a curto, médio e longo prazo e jamais deixar de estudar. Todo dia eu estudo bolsa, todo dia eu estudo ativos. A pessoa precisa disso mesmo. A pessoa quer chegar num patamar maior, quer aprender sobre as finanças e economia, precisa muito estudo e leitura, a pessoa entender, e as informações elas precisam ser filtradas de uma forma com muita leveza, porque existe uma diferença de uma pessoa que investe no mercado para ter renda passiva, que é quem investe em fundo, dividendos, a pessoa não faz nada e só espera que vai vir de lucro em um período. E existe quem opera no gráfico, que é o nosso caso, você estudando opera no gráfico, mas ali você tem que ter ciência de onde você entra e sai, e isso tem um risco enorme. Você pode colocar hoje R$1.000 ali numa corretora para fazer operações e daqui 2 dias você pode perder todo o seu patrimônio. Então, as pessoas precisam estudar. Aí tudo no final tudo dá certo. Gente, a Nerd de Debate só tem a agradecer, né, Daniel, Felipe, Que agradece. Fernando, né, vocês querem fazer alguma consideração final? 1 minuto? Na verdade, eu deixaria só uma consideração. Pela experiência deles, vocês veem, tem que estudar bastante antes de entrar, antes de arriscar, mas não pode ter medo de fazer, né? Tem que procurar, ainda mais assim, comentando essa questão que eu vim de ônibus, por exemplo, eu vejo como as pessoas hoje no Brasil passam tanta dificuldade, entendeu? Eu vi assim, um rapaz, um senhor, na verdade, me ofereceu o cartão dele para passar, uma passagem de R$5,80, oferecendo R$1,50, sabe? Você vê a forma, assim, até a pessoa pergunta, pô, gente, as pessoas nessa situação não tem como investir? Talvez não tenha como investir, uma pessoa nessa situação, mas o brasileiro tem que aprender a investir, aqueles que podem,
porque isso também são formas do Brasil prosperar, das pessoas começarem a... nesse ponto, ser conservador demais é ruim. Se todo dia ficar na poupança, ele não circular, não movimentar, você está entendendo? Na poupança não, talvez está no colchão, você está entendendo como é que é, ou no cofrinho, entendeu? As pessoas têm que saber fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, entendeu? Isso é bom para ela, para a própria prosperidade dela e bom para o país, entendeu? Eu sempre faço a seguinte comparação: o brasileiro ele pensa muito assim, se ele olha para a pessoa ganhando, que seja, vou até colocar uma comparação drástica, ele olha o político e fala, nossa, o cara está ganhando lá, ele só preocupa em falar e criticar ele por estar ganhando tanto, mas ele nunca preocupa em fazer como é que eu vou ganhar mais. Isso é uma coisa que puxa a gente para baixo, entendeu? Isso atrasa a vida da pessoa. Ela poderia perder um pouquinho a concentração naquele indivíduo ali, ou naqueles, e falar assim, como que eu posso ganhar mais? E o investimento é um dos caminhos. Ele mesmo está até querendo construir um cenário de uma renda passiva para ele já está num cenário um pouco melhor do qual ele já está vislumbrando uma aposentadoria precoce, isso graças a pensar fora do seu tradicional. Todo mundo teve que trabalhar e ao mesmo tempo está fazendo essas coisas, entendeu? Fazendo esses planejamentos e está investindo, sabe? Então assim, o investimento é uma das formas e eu recomendo, se você não tem uma perspectiva de ganhar mais, para pensar nisso também, entendeu? Seria a minha consideração aí para fechar minha participação. Felipe? Sim, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês para estar falando de um assunto assim tão importante e delicado, né, porque as pessoas precisam entender que o mundo está evoluindo, a tecnologia ela tem predominância nessa evolução natural das coisas e que a qualquer momento, eu digo assim com toda autoridade assim, que a qualquer momento a moeda física pode acabar e as pessoas que não estão preparadas para essa reversão econômica, essas pessoas vão sentir, não vão conseguir realizar transações, não vai conseguir pagar nem receber. Então acho que é um momento até para reflexão, as pessoas procurar se informar mais sobre o assunto, tentar aprender alguma coisa que seja o básico da transação, ou Pix, essas tecnologias estão aí, justamente eu acredito que o Pix seria uma prévia do que está por vir, do que já está aqui. O Pix é uma ferramenta que acaba que está acostumando aos poucos as pessoas a fazer esse tipo de transação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar de instituição. Você pode gerir o dinheiro digitalmente na sua conta, fazer pagamentos, recebimentos. Então, é uma realidade e a partir do momento que se houve, caso aconteça, a extinção do dinheiro, a pessoa pode ser pega aí com as calças na mão. Literalmente não existe. É momento da existe. gente refletir e estudar. Literalmente não existe almoço grátis, né? Vamos lá, Daniel. Claro, não poderia deixar de agradecer o convite, fiquei muito feliz por essa oportunidade. Desejo assim, muito sucesso para vocês. Espero realmente poder voltar outras vezes para falar de assuntos diversos. E a cidade de Neves é muito significativa para mim, né? Porque eu cresci aqui, a maior parte da minha infância, ou os melhores anos da minha vida foram aqui. E talvez, o cara tá falando de Neves e tal, muito preconceito. Não, os melhores anos da minha vida foram em Neves. Tá? Os grandes amigos que eu fiz foram em Neves. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por essa cidade. Hoje eu moro em Contagem, né? Mas sempre que possível eu estou aqui e por isso eu fiquei muito feliz mesmo de poder participar desse programa que tem tudo a ver com a cidade. Né? Isso me traz muita alegria mesmo. E falando para as pessoas aí que estão pensando em conhecer mais do mercado, como já foi falado várias vezes aqui, estudem, procurem se orientar, não use todo o seu dinheiro, tá? Vai fazendo pequenas experiências com o conhecimento que vocês vão adquirindo e no final eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá?
Um abraço, obrigado. Neves em Debate agradece aos nossos entrevistados. Né? É muito importante a participação de vocês, né? E a gente convida você a nos seguir nas redes sociais, se inscreva, Neves em Debate.